Nós reservamos hoje, principalmente porque estamos no período de férias, para falar sobre leitura, leitura infantil. E é com muita alegria que eu recebo aqui a Bianca, que está chegando. Estava com saudade de você, viu, moça? Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo. Ah, férias também tem que ler? Tem que ler. Férias, aliás, é fundamental a leitura, né? E você como professora, como escritora, assim, como que você percebe isso por conta das redes sociais? Existe um incentivo maior ou não? Está ficando mais no digital? Olha, hoje realmente o manuseio do livro, né, sem ser através das redes sociais, às vezes caiu um pouquinho. Porém, é fundamental essa continuidade, né? Que as crianças, principalmente, tenham esse contato, que elas utilizem, que elas manuseiem o livro, né? Impresso, enfim. Acho, lógico, fundamental e importante aí a parte toda do cuidado com o meio ambiente, enfim, por conta do papel, sem sombra de dúvida. Mas que também a criança precisa desse concreto. Porque a leitura também é uma forma de brincar, não é mesmo? Sim, Brinca com sim. o lúdico, brinca com a imaginação. Sim, sim, tem o Winnicott, que é um psicanalista e pediatra, ele diz, né, que a brincadeira é universal e que a brincadeira é a saúde. E que através do brincar a criança cresce, não só a criança, nós temos também esse foco do brincar para a criança, mas não propriamente só a criança precisa do brincar, né? O adulto também pode e é importante ele também soltar a criança que existe dentro dele, se permitir, né, ser feliz, o idoso também. E através da leitura nós podemos brincar. A leitura não é propriamente só a leitura, né? Só o conhecer ali a história. Através de um livro nós podemos desenvolver muitas habilidades e trabalhar com isso. Bianca, é tão interessante, né, que eu fico lembrando dos livros que eu lia quando era criança. E eu lembro também da briga entre os meus irmãos, porque na minha casa, graças a Deus, sempre teve livro. E sempre teve livro acompanhando as nossas faixas etárias, né? O livro infantil, hoje ele está totalmente diferente. Sim, sim, até porque existe o desenvolvimento, né, o avanço. Então, as próprias crianças vão tendo contato com outras, participando de outras experiências. Então, a criança cobra essa alteração no formato, no manuseio. E realmente, lógico que o livro precisa de ser classificado, até por conta do desenvolvimento cognitivo da criança, da faixa etária, né? Nós temos aí a faixa etária, principalmente aí na primeira infância, enfim. Mas ele realmente está hoje bem mais elaborado, até mesmo por conta do avanço da tecnologia. Hoje as impressões são diferentes, né? Nós temos impressões em 3D, então já temos livros que dentro da história já vem personagens que a criança manuseia. Fala um pouquinho do seu livro para a gente, já está aqui na minha mão, olha. E trata também de situações, né? Sim. No caso aqui, o seu livro, a situação, o diferente que você escolheu. Exatamente, exatamente. Com a minha experiência aí, clínica e nos corredores das escolas, eu pude perceber que fala-se hoje muito do bullying, fala-se muito das dificuldades, existem muitos estudos sobre isso, só que às vezes na prática, a pessoa que tem essa diferença, ela tem dificuldade em ela própria valorizar essa diferença. E aí, então, eu resolvi, começando pelos pequenos, né, até para crescer, como você mesmo disse, que lembra dos livros que você leu. Então, é essa minha proposta, que os pequenininhos já cresçam fazendo da sua diferença a sua melhor qualidade. Aproveite isso, né, crie aí dentro das suas diferenças as suas habilidades, que elas sejam desenvolvidas para que ele seja inserido na sociedade e se torne um adulto aí funcional. Eu gosto de dizer também que mais do que falar com as crianças, a gente precisa ser exemplo, né? Como eu disse para vocês, na minha casa sempre tinha livro, mas meus pais liam também.
né? Então o papai fica lá, você tem que ler, você tem que ler, mas não lê, né? E aquela coisa gostosa de deitar com as crianças e ir lendo um livro, assim, gente, como isso ensina? Sim, não sim. é? E a criança, ela pode, lógico, esse momento aí, na hora do dormir, é fundamental. Mas também o livro pode ser um brinquedo com tamanha funcionalidade. Verdade. Porque o livro, os pais podem utilizar da leitura durante o dia, né? Verdade. Nós já utilizamos o livro com algumas professoras, uma turma de 9 anos, então trabalhou-se fora da sala de aula, né? Para que eles também trabalhem o respeito, os limites de cada um, né? Tanto é que por isso que eu digo as diferenças e não as dificuldades. Não era esse o meu propósito. E tão colorido, tão bonito, não é mesmo? Sim. E com pássaros, porque a minha proposta era que desenvolver na criança também, contribuir, né, para o desenvolvimento crítico e não estereotipar. Então, colocar, por exemplo, cabelo cacheado ou liso. Então, eu pesquisei um pouco com o auxílio de uma bióloga sobre pássaros para a criança, durante a história, ela desenvolver esse senso crítico e talvez ela fazer alguma comparação. Mas não apenas de olhar o livro, ela dizer, é tal amiguinho. Esse não era meu propósito. Que aí, legal. então, eu optei pelos pássaros. Agora, por que a Bianca veio no Combina, que fala de artesanato? Porque esse livro também, e no próximo bloco a gente vai aprender a fazer dedoches, né? Esse livro também inspira a criatividade das crianças. Então, esse livro vem completar mesmo, né? Ensinar, incentivar e completar depois com a segunda aula que a gente vai ter, né? É isso mesmo. A proposta de estar aqui no Combina é até trazer mais uma contribuição para os artesãos, para que eles tanto produza oficinas com crianças, né, quanto fazer a comercialização. Então, pensando aí, por exemplo, no Dia das Crianças, né? Então, o artesão ele pode comprar um livro e produzir os personagens para que a criança utilize o livro como um brinquedo mesmo, de acordo com a faixa etária. Nós temos aí as fases também do leitor. Então, nós temos o pré-leitor, que inicia aí entre 15 meses, e temos até... Exatamente. O pré-leitor, 15 meses. Exatamente. Que coisa boa! Sim, e no pré-leitor, que inicia dos 15 meses até aproximadamente os 3 anos, eles trazem essa questão, os grandes nomes aí que estudam sobre o desenvolvimento da criança, sobre a importância de uma leitura mais abstrata, aliás, mais concreta, no sentido de manusear. Então, o artesão pode ter isso também como uma fonte de renda, tanto uma oficina, quanto produzir e fazer como se fossem essas cestas, né? Eu já vi o programa, alguns artesãos montando kits. Então, ele pode montar o livro com os personagens e aí se torna um brincar. Esse, gente, é mais um nicho do artesanato. Eu costumo dizer sempre aqui no Combina que o artesanato está presente em vários lugares, às vezes de maneira tímida, assim, né? Na escola ele não está de maneira tímida, não. Na educação infantil, graças a Deus, ele não está de maneira tímida. Mas nós estamos mostrando mais uma opção, porque a gente sabe também que tem muitos artesãos que estão cada vez mais se especializando. Então, seria uma especialidade a questão dos dedoches, não é mesmo? Porque ensina também, é o lúdico, né? Sim, e assim, nós trouxemos o dedoche, né? Que a minha proposta era essa, desse envolvimento da criança, mas, por exemplo, na escola, nós utilizamos não o dedoche, mas com palito de sorvete, que é para as crianças fazerem teatros. Então, é mais uma forma, né, da criança se envolver e o artesão entrando aí com o feltro, enfim, né, a Ruimar pode explicar com mais propriedade, até porque ela é uma artesã e participou desde o início, que, aliás, no lançamento do livro, foi ela que me deu essa sugestão, por isso ela até está aqui comigo hoje, de produzir algo para que a criança se envolvesse e depois fizesse uma releitura. Porque se a minha proposta é contribuir com o desenvolvimento crítico da criança, se ela tem algo para manusear e recontar a história, né? Exatamente. E aí,
lógico que o artesão pode ter isso como fonte de renda, período de férias, por exemplo. Criar uma oficina para crianças. Ótimo. Né? Já tem acontecido, tem crescido, Exatamente. graças a Deus, né? Então, é uma maneira também de aprender, porém estando nas férias, brincando, lendo, né? Agora, não tá fácil escrever livro aqui não, hein? Né? Nossa, então parabéns pelo seu livro, Obrigada. viu, Bianca? Obrigada. Porque gente, vai além de ser um livro, né? Ela conta toda uma história que precisa muito ser trabalhada nas crianças, a questão da autoestima, do se amar como você é, não é mesmo? A gente percebe as professoras, os educadores hoje, quanta dificuldade para explicar isso, né? Para fazer entender isso nas escolas. E juntando com o artesanato, então, minha filha, aí dá tudo certo. Bianca, uma alegria mesmo. Eu brinco que a gente é prima, né, amiga? Bianca Ribeiro, Beth Ribeiro. Uma alegria receber você aqui. Você continua fazendo aquele trabalho fora do país? Continuo indo para, né, eu vou para Angola e lá eu desenvolvo, porém lá é um trabalho um pouco mais técnico, focado bem mais na psicologia. Sim. Porém, né, enfim, acaba se estendendo para a população, mas eu faço lá um trabalho mais teórico mesmo, a parte de avaliação psicológica, em universidade. Faço alguns atendimentos quando estou lá, mas é bem teórico. O livro, inclusive, está lá. Que legal, estive lá o mês parabéns. passado e ele também, quando o Pássaro também teve essa proposta de como lá nós temos um outro perfil, né, o estereótipo das pessoas de lá é diferente, então eu pensei, criar vários personagens, este não era o meu objetivo. Então eu falei, os pássaros eu vou poder usar em qualquer lugar do mundo, já pensando também em Angola. Parabéns. Obrigada. Viu? São os talentos, né, Bianca? Vem cá me dar um abraço, querida. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez partilhar. Parabéns pelo seu livro. E daqui a pouquinho, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente vai aprender os deboches a partir da ideia dessa moça aqui, viu? Fique com Deus. Obrigada.